Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos aqui em mais um A Caixa Preta, esse programa que é feito por pessoas que amam cinema, para pessoas que amam cinema. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, Júlia Caterini, e eu gostaria muito de apresentar um pouquinho da carreira dela para vocês. Então, Júlia começou sua carreira artística no teatro. Estreou no cinema no longa Crime Delicado em 2006, dirigido por Beto Brandt e protagonizado por Marco Rica e Lilia Talbot. Com o diretor Gustavo Vinagre, carimba seu passaporte definitivamente para o cinema, dirigida por ele. Atua em vários curtas como atriz, integrando o elenco dos curtas-metragens, Os Cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo mesmos. 2016. É difícil de ler. Filme Catástrofe e Medo do Medo. Posteriormente, em 2018, se destacou no cenário cinematográfico nacional ao roteirizar e estrelar o longa-metragem Lembro Mais dos Corvos, filme que mistura fatos de sua própria trajetória e criações ficcionais. Nesse mesmo ano, lançou o curta-metragem de ficção Tea for Two, no qual ela também atua junto com Gilda Nomati. Com este curta, recebeu seleções para diversos dos mais importantes prêmios e festivais do cinema brasileiro. Entre eles, o prêmio Helena Inês, na Mostra de Cinema de Tiradentes, e o prêmio de melhor curta-metragem de ficção no Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro, assim como uma indicação ao primeiro turno do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Que legal, Júlia. Você fica com orgulho de ouvir assim? Eu fico bem orgulhosa. E também fico triste, porque eu penso que há muitos anos isso já deveria ter acontecido, sabe? Tipo, na sua vida, você diz? Ou não, dentro eu digo como pessoa trans, assim. Dentro do cinema. Eu acho que esse boom de pessoas trans assim, no cinema que tem acontecido nos últimos 6, 7 anos é algo que para mim já deveria ter acontecido há muito tempo. Sim. Então, sempre que alguém está falando sobre minha carreira ou sobre a carreira de uma colega, eu penso em várias outras mulheres trans que eu conheci durante a minha vida que queriam também estar aqui, né? Que tinham esse sonho e que ficou pelo caminho. E isso às vezes me deixa um pouco triste. Vontade de que fosse antes, que muitas outras tivessem tido a oportunidade, né? Sim, que muitas outras pudessem ter tido acesso, sabe? Eu me lembro muito de histórias assim eu sempre conto isso, que eu conheci muitas mulheres trans que falavam para mim, quando eu era garota eu queria ser atriz. E eu nunca persegui esse sonho porque eu sabia que era impossível. Uhum. E aí isso me comovia porque eu pensava, mas por que impossível? Porque eu também tinha esse sonho. É que eu tinha mais sonho de escrever, de dirigir, do que de ser atriz em si, mas eu gostava da ideia. E aí, quando elas me falavam isso, me passava muito pela cabeça o fato de que parece que a gente não tem um lugar a não ser como personagem narrativo, assim, escolhem as nossas histórias para serem contadas por pessoas cisgêneras, mas e a gente? Quando que a gente vai aparecer? Então, foi uma época assim que eu ficava muito preocupada com isso, assim, muito triste mesmo. Conheci muitas mulheres que morreram sem realizar esse sonho. Sim. Que passaram por esse mundo assim, sem sequer terem uma figuração, sabe, no cinema, assim. Sem poder assistir você trilhando um caminho. Exato. E aí eu sempre penso nisso, assim, porque eu me recordo de que quando eu era pequena, as referências que eu tinha eram muito poucas, assim, era a Rogéria e a Roberta Close, que faziam eventualmente um filme, sim, mas não tinha uma pessoa, assim, que fizesse filmes, que escrevesse, que atuasse, dirigisse. Que tivesse esse papel de modelo para você seguir, né? Quando você chegou aqui, eu comecei a te contar que para a gente é uma honra muito grande ter você aqui, porque, em especial, a gente está numa geração aqui na escola com muitos alunos e alunas trans,
ou alunos que estão iniciando o processo de transição e contando até com o nosso apoio e não tendo apoio da própria família, e a gente ficando junto e dando, né, cunhando os nomes e falando, não, vamos lá, a gente está aqui, porque a gente sabe que a escola precisa ser esse lugar, assim, né, de bolha mesmo, de proteção, para deixar todo mundo forte, unido e conseguir construir esse novo momento na história. E você é uma referência para essa geração, né? A gente também tem a honra de ter o professor Daniel Veiga como professor de roteiro. E é uma pessoa incrível que está iluminando a escola com seu talento, com seu carisma. Então a gente também está muito feliz com a chegada dele, assim, e especialmente de ver os olhinhos dos nossos alunos trans, olhando para um professor e falando, nossa, que bom, você sabe o que eu sinto, né? Você entende o que eu sinto. É incrível. Então a gente está... É uma honra mesmo ter você aqui para ocupar esse espaço, assim, sabe? Que a gente possa ter outros e outras realizadoras e realizadores com a gente aqui, não só no Caixa Preta, mas na escola, assim, com o aluno, como professor. Eu acho que é muito importante, né? Sim. E para a gente também foi muito importante acompanhar de perto, assim, às vezes, alunos que tiveram a oportunidade de fazer o seu processo aqui junto com a gente, assim, né? Chegou na escola e de uma forma e tomou coragem de assumir, de seguir sua vida como sempre sonhou ser, né? Então esse processo de construção de pessoas, acho que é o nosso grande desafio como escola. Então, muito obrigada, só para te dizer muito obrigada. Imagina. Por você ter topado. Eu que agradeço o convite. E eu já trabalhei com o Daniel, é incrível. Eu acho o Daniel Veiga um roteirista talentosíssimo, uma pessoa incrível também. E é uma referência para mim. O Daniel sempre que a gente trabalhou juntos e a gente conversa e troca, eu aprendo bastante assim, com o Dani. É bem incrível. A gente às vezes tem uma troca de cadeiras aqui, em que outros professores vêm entrevistar os convidados. Eu quase falei, ai, Daniel, será que ele quer entrevistar ele, a Júlia? Mas como a gente marcou um pouco em cima da hora, eu falei, é melhor a gente seguir aqui o nosso rito, porque eu não sabia se ia dar tempo da gente marcar tudo, né? Júlia, eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua trajetória, assim, quando você inicia a sua carreira, quando que você se percebeu atriz e quando que foi esse processo de ingressar dentro do cinema. Conta pra gente, assim, cronologicamente, como foi para você, assim, esse percurso. Bom, eu acho que a minha história com o cinema ela começa na infância. Eu me recordo de ter assistido uma noite. Eu estava com muita insônia. Eu tinha uns 9 anos. E aí eu não conseguia dormir por nada, assim, não tinha o que fizesse eu dormir. E aí eu fui para a TV e assisti um Corujão que estava passando um filme da Greta Garbo, chamado Rainha Cristina. E aí eu fiquei tão encantada com aquele filme que eu disse assim, gente, eu quero assistir mais filmes, assim. E aí eu passei a me tornar essa pessoa notívaga, assim. Eu ficava horas esperando a minha mãe dormir, a minha família toda se deitar, ia para a TV para assistir Corujão. Que ótimo. Porque na minha época, o Corujão era bom. Na minha época, sim, nos anos 80. O Corujão era muito legal, assim. Eram filmes muito, muito, assim, interessantes, filmes lindos. Passava Em Nome da Rosa. E passava coisas, assim, que você hoje não vê mais, que está se perdendo com o tempo, está caindo no esquecimento. Era muito legal. E aí eu me apaixonei. E de 9 anos para frente, eu comecei acho que me preparar, assim. Não porque eu achasse... É muito louca essa história, porque algo dentro de mim dizia assim, você vai trabalhar com cinema. Porém, tudo na vida dizia para mim o contrário. Todo mundo dizia para mim, impossível, isso não vai acontecer, porque você é uma pessoa diferente. E eu me entendi como uma pessoa trans muito jovem, assim, com 6, 7 anos, eu chegava na escola e pedia para que as crianças me chamassem de Júlia. E não acontecia, porque era muito problemático. Era uma época muito difícil.
E aí eu me recordo de que eu comecei a comprar revistas de cinema, revista 7, Cinemin, vários materiais sobre cinema que eu encontrava, assim. Até postais eu comprava. Eu ia numa loja ali no Shopping Paulista e comprava uns postais de cinema só para ter, assim, para ficar olhando. E muito nova, assim, muito criança. E aí eu fiquei perseguindo esse sonho. Eu ficava dizendo para as pessoas que um dia eu trabalharia com cinema. E um dia aconteceu. Mas aconteceu sem que eu esperasse, assim. Eu estava um dia numa boate que eu trabalhei aqui em São Paulo, chamada Xingu. Uhum. E aí, alguém da produção do filme do Beto Brandt estava lá e me convidaram eu e uma amiga, a Renata Bastos, para nós fazermos figuração no filme. Então, era uma cena em que a gente estava num bar com o Chico Sá, jornalista da Folha na época. Uhum. E aí a gente ficava ali só fazendo figuração. Só que eu era eu já estava muito agitada, muito feliz com a possibilidade de estar ali fazendo um filme. Eu fiquei contando histórias para ver se algumas das histórias que eu tinha que eu estava contando, eram pescadas, assim. E aí o Beto falou, vamos manter, vamos improvisar, improvisa. E aí eu fiz uma cena que eu improvisei uma história, e a história pegou, entrou no corte final, e eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que eu... Maravilhosa, você ganhou seu papel no set. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, não, isso vai... Nessa época eu romantizava muito, ainda romantizo tudo. Mas eu me lembro de ter pensado assim, não, imagina, ele foi só gentil, jamais essa cena vai entrar. E entrou. E aí ele me mandou um convite, a produtora mandou um convite para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E eu fui, e aí eu fiquei maravilhada, assim. Foi eu, a Renata Bastos, e a Ebony, que era uma maquiadora de cinema maravilhosa. Nós três éramos muito amigas na época. E aí a gente foi para essa mostra de cinema, assistir Crime Delicado, e foi uma experiência absurda, assim, porque eu estava sentada perto de pessoas que eu via na tela, sabe? Sim. E eu não acreditava, eu falava, gente, que maravilhoso. E a partir daí, nada aconteceu. Eu fui para o Japão, meu pai morreu, coisas muito loucas aconteceram na minha vida que me afastaram completamente do cinema, mas tinha ficado essa experiência e algo em mim, assim, dizia, Ju, vai rolar. Calma. Não sei o que vai acontecer, mas vai rolar. Nem que você, sei lá, trabalhe na maquiagem, como a Ebony tinha conseguido, vai rolar. E aí, eu, no Japão, comecei a escrever um roteiro para distração, porque no Japão eu trabalhava muito, sei lá, 14, 16 horas de pé. E viajei o Japão todo, porque o tempo todo eu tinha que mudar de trabalho por conta da minha transexualidade, porque era um tema nas fábricas todas, porque os brasileiros... Engraçado, o povo japonês não tinha problema nenhum com o fato de eu ser uma mulher trans. Os brasileiros? Os brasileiros tinham. Então, assim, eu sempre tinha um problema numa fábrica, então eu tinha que ficar mudando. Enfim, passei 2 anos nessa vida de Japão. Fábrica de quê, Júlia? Eu trabalhei com tudo. Eu trabalhei numa fábrica de geladeiras, numa fábrica de lâmpadas, na Sony, fazendo PlayStation. Eu trabalhei em tudo que você pode imaginar. E viajei o Japão quase todo. Que incrível. Até que no final, um pouco, sei lá, 5 meses antes de eu voltar para o Brasil, eu sofri uma agressão numa fábrica no Japão. E aí eu perdi o trabalho e entrei numa depressão profunda, assim. Então, os meus 4 últimos meses no Japão, eu fui uma espécie de mochileira. Que, na verdade, é uma moradora de rua, mas eu gosto de chamar de mochileira porque eu acho mais elegante. Então, eu fiquei morando na rua, no Japão, durante 4 meses, numa depressão muito grande, porque, para mim, tudo tinha acabado. O fato de ter sido agredida naquelas condições mexeu muito com o meu psicológico. Então, assim, eu entendi que para mim não havia um caminho, assim. Se dentro de uma fábrica, sendo uma pessoa praticamente assexuada, né? Porque tá todo mundo ali vestido com o mesmo uniforme. Uhum. Eu fico sempre pensando nisso, nessa imagem. Todo mundo está vestido igual.
Então, nós ali numa fábrica não somos pessoas, somos tipo braços, somos uma máquina, uma pecinha da engrenagem. Então não fazia sentido eu sofrer preconceito estando ali, sabe, uniformizada, igual a todo mundo, discreta, enfim. E aí, nesse período que eu fiquei na rua, eu fui perdendo completamente assim, a vontade de viver. E aí, um amigo, que hoje, inclusive, faz aniversário, Thiago Grandeza, ele soube da minha situação aqui no Brasil. Na época, a gente usava MSN, Orkut, essas coisas. Faz tempo. Eu juntei um dinheiro que eu pedia nas ruas, e eu pedia em inglês, porque se eu pedisse em português não davam, porque os japoneses não gostam muito de brasileiro. É um fato. E aí eu ficava pedindo ajuda, e aí eles se comoviam, falavam assim, ai, tadinha, não sei o que e tal. E consegui ir para uma lan house, que ficava aberta 24 horas, que era um lugar muito interessante, porque eram cabines que tinham uma cama, e eles te davam uma chave para você usar o toalete, e o toalete tinha um chuveiro. Então, para mim, era maravilhoso, porque era um assim, hostel. Era tipo um hostel. Eu pagava 1.000 ienes para ficar lá 24 horas. Aí eu dormia, eu tomava banho, eu ficava... Não podia comer, mas eles tinham bebida grátis. Então eu ficava bebendo todo tipo de bebida o tempo todo, para me manter de pé. E aí o Thiago Grandeza, quando soube da minha situação, mandou me buscar. E eu estava no interior do Japão, e aí ele foi me buscar... Eu fui buscar a passagem, assim... eu me lembro de ter passado 24 horas do lugar que eu estava até o aeroporto de Narita, em Tóquio, atravessando o Japão, pedindo para as pessoas me deixarem entrar nos trens, e me desfazendo de coisas, assim, porque literalmente eu era uma mochileira. Eu tinha uma mochila muito grande, com cobertas, com objetos pessoais, e em cada estação eu ia me desfazendo de alguma coisa. Quando eu cheguei no aeroporto de Tóquio, eu só tinha um perfume da Chanel, um Chanel número 5, porque eu achava muito, muito chique, porque eu tinha visto um comercial com a Nicole Kidman, eu adorava a Nicole Kidman, adoro. Adoro também. E a Marilyn, e era o perfume favorito da Marilyn, então para mim tinham essas duas importâncias, assim. E eu pensava que eu nunca compraria um perfume desses novamente na minha vida, assim, então para mim era ouro. E aí eu cheguei no aeroporto de Narita com a roupa do corpo, esse perfume. Como amuleto. E um prêmio que eu ganhei aqui no Brasil, no Mix Brasil, um coelho de prata, que era um troféu Ida Feldman, que tem todos os anos, que eu ganhei só por ser público do festival. Não tinha, assim, uma categoria. Não é porque eu era uma operária do cinema, era só porque eu era uma cinéfila que estava ali participando do festival avidamente. E aí, esses dois momentos, assim, foram muito importantes para mim, porque quando eu voltei para o Brasil, eu entendi que eu tinha que correr atrás do meu sonho, porque se eu sobrevivi a tudo que eu passei lá, não fazia sentido não acontecer alguma coisa mágica na minha vida. E aí eu fiquei vibrando muito nisso. Uhum. E aí um dia o Gustavo Vinagre, que trabalhou comigo no Mix Brasil, uns anos antes de eu ir para o Japão, ele era estagiário no site, não sei se vocês lembram, mas tinha um site, né, o Mix Brasil, e eu era recepcionista. Aí ele me mandou uma mensagem pelo Facebook dizendo assim, Ju, eu fui para Cuba, tudo que a gente conversava eu fiz, eu me formei em cinema, ganhei muitos prêmios, eu estou fazendo um filme e quero que você participe. Então, a partir daí, as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que o Gustavo, de uma certa maneira, não. O Gustavo é a pessoa mais importante nessa história, porque foi a pessoa que me deu a oportunidade. E depois dele foi a Gilda Nomassi, que me abraçou e entendeu o quanto eu amo cinema, e sempre que pôde, sempre que pode, ela me ajuda. Ela me aconselha, ela mantém o meu centro, sabe? Porque eu tenho uma personalidade um pouco depressiva. E aí ela é a pessoa que me puxa para cima. Muitas outras pessoas fazem isso, mas ela faz de uma forma muito... Muito Gilda. Muito Gilda. Maravilhosa.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela numa série do Zé do Caixão, sobre a vida do massa. Zé do Caixão. Eu vi esse episódio. E Muito a legal. gente era colegas, a gente na verdade não tinha cena juntas, mas a gente dividia o camarim. E aí eu me apaixonei pela Gilda ali, né? E a Gilda é essa figura generosa que faz Ela é incrível. tantos filmes, né? Ela é incrível. Essa melhor estratégia de carreira que eu já vi alguém montar foi ela. Vou falar sim para todos os curtas que me chamarem. E assim ela foi construindo todos os relacionamentos, é incrível. Eu sempre acho ela de uma generosidade, assim, que faz com que ela seja essa grande atriz que ela é, né? Uma pessoa muito generosa. Mas que bom que você tem bons amigos que te buscaram e te deram oportunidade. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E me perdi aqui, fiquei emocionada. E esse teu contato, assim, então, primeiro veio o Beto Brant na sua vida, né? Crime Delicado, você, no improviso, ali numa coisa de circunstância, você lutou por espaço e conseguiu. Sim. Depois você vai para o Japão, volta e faz o filme com o Gustavo. Com o Gustavo. Que ali é um divisor de águas na sua vida, né? Foi Os Cuidados. Foi o primeiro curto que a gente fez juntos. E aí eu ganhei um prêmio no Festival de Cinema de Garden State, melhor atriz coadjuvante. E aí eu conheci a Gilda, porque a gente fez o filme Catástrofe, que foi um curta-metragem que o Gustavo fez para o Canal Brasil, que é lindo. E aí a Gilda se tornou a minha musa e madrinha. E a segunda pessoa mais importante na minha história no cinema. E eu acho que o divisor de águas foi Eu Lembro Mais dos Corvos. Foi quando o Gustavo virou para mim e falou: Ju, eu quero fazer o meu primeiro longa e gostaria que fosse sobre a sua história. E eu me senti muito lisonjeada. Falei, ai, nossa, que presente. Mas não esperava que nós fôssemos fazer o filme juntos daquela forma, assim. Então, sou eu falando com a câmera, contando a minha história. Não tão nervosa quanto eu tô agora. Porque eu nunca fiz um podcast, então eu tô super tímida. É que é mais fácil ter um personagem para colocar na frente, né? Mesmo quando é você ali, sempre tem um personagem. Não, mas não fica, não. Tá tudo bem. E aí, tipo, foi o grande divisor de águas para mim. Porque o Corvos foi um trabalho muito apaixonante, assim, tanto para o Gustavo quanto para mim, porque a gente era muito delicado, assim, eu me expor da forma como eu me expus, e o Gustavo estava muito feliz com o primeiro longa, era uma situação muito mágica, assim, para nós dois, sabe? E o nosso reencontro, tudo que a gente sonhou quando éramos jovens e acontecendo ali na nossa frente, a gente olhava e falava, nossa, está acontecendo, tipo, que legal, a gente está conseguindo fazer tudo aquilo que a gente se propôs. Quando a gente era estagiário no Mix Brasil. Quando ele era estagiário no Mix Brasil e eu era uma recepcionista maluca, sonhadora, ficava ali contando histórias para as pessoas enquanto elas esperavam o André Fischer. E fiz muitos amigos, assim, ali na recepção do Mix Brasil, que foi um trabalho também que me deixou muito feliz o tempo que eu fiquei lá. Eu tive muita sorte, sabe? Eu tive muitos bons amigos no meu caminho. Então, eu acho que a gente tem que sempre acreditar que as coisas não acontecem só pelo nosso querer. É importante que a gente saiba valorizar os amigos que a gente tem, os bons amigos, porque eles ajudam a gente a seguir em frente, assim, a construir o seu caminho, sabe? Sim. Parece um clichê, mas não é. Eu sempre digo que sozinhos a gente não faz nada, assim. No Japão, sozinho, eu não fiz nada. Eu entrei num buraco, fiquei em depressão e quase morri. E aqui no Brasil, com os amigos e trabalhando nessa vibração, né? Que eu acredito muito no que você vibra. De que você pode, que vai acontecer, as coisas acontecem, assim. E é louco, porque eu dizia isso muito nova, assim, muito nova eu dizia para as pessoas, eu vou fazer cinema. Todo mundo ria, achava graça, falava, oh meu Deus, que criatura lúdica, maluca. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Corta para. Você ganhando prêmio no nosso festival. Eu acho interessante falar uma coisa, assim, que o Gustavo ele nunca me viu como uma pessoa trans. Nunca foi o motivo pelo qual ele me chamou para trabalhar com ele, sabe? Não foi uma questão de,
a Júlia é uma pessoa trans, quero trabalhar com ela por conta disso. Porque eu sinto que houve, durante um período, e às vezes acontece, o interesse das pessoas em trabalhar com pessoas trans, porque o assunto dá like, dá views, não sei, é uma impressão que eu tenho. E o Gustavo não foi assim, ele nunca colocou isso como um carro-chefe, sabe? Você nunca se sentiu usada? Eu nunca me senti colocada assim, vamos explorar a transexualidade, essa criatura, esse pássaro exótico da Amazônia. Nunca foi assim. Eu sempre achei que ele me olhava como Júlia. Sim. Então, é até louco, porque no dia que eu fiz a gente gravou o Corvos em uma noite. E sem 2 takes, era sempre era a câmera correndo. Então, não tinha assim, você errou, vamos começar de novo. E foram, sei lá, 12 horas de câmera ligada, e eu falando, contando a minha vida, bebendo, e fiquei bêbada, e apareço bêbada no filme, enfim. E aí, nesse processo do Corvos, ele virou para mim e falou assim, Ju, se você não quiser falar sobre a sua transexualidade, você não fala. É uma questão sua. Mas é o que eu sou, então não tinha como eu não falar, né? Eu sempre falei isso para ele, a gente sempre entrou num consenso de que era importante falar e colocar as coisas. E eu acho que quando o Corvos acontece e eu ganho o prêmio em Tiradentes, aí eu entendo que eu tô no caminho certo, assim. Não vou sair desse caminho, tipo, porque em alguns momentos eu tive dúvidas, né? Tive dúvidas de pensar assim, mas como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou viver? Não dá para viver de cinema no Brasil. Quem acha que dá, não dá. E era uma grande preocupação que eu tinha, porque assim, depois que você tem a experiência de morar na rua, por tanto tempo, as coisas mudam na sua cabeça, assim. E aí, eu acho que eu me dei conta do quão frágil é a nossa vida, do quanto nós somos frágeis, assim, porque se você não tem nada, você não tem nada. E aí o seu corpo começa a reagir. A sua cabeça também. Sim. Então, eu não gosto quando as pessoas ficam romantizando, dizendo assim, mas vamos viver de arte. Não, dinheiro é o que menos importa, o dinheiro não... Não, o dinheiro importa sim, porque quando você passa por uma experiência dessas, você entende que 10 centavos faz uma diferença para você comprar um pão, para você não cair no chão, sabe? Para você não ficar mal. E aí eu tinha umas dúvidas, assim. Óbvio que eu ainda não cheguei onde eu quero financeiramente, nem profissionalmente, mas eu acho que é um caminho que um trabalho vocacional, sabe? Então, para mim, é um caminho que não tem volta, assim. Sim. E é isso. Que lindo. E eu acho que ainda nesse lugar, assim, de pensar, tipo, você não ficar... Você não se sentir explorada nesse lugar, assim, exposta, no lugar por ser uma realizadora trans, mas não falar disso é não dar modelos para quem está chegando e Exato. precisa. Então, confesso que até para mim, assim, na hora de te apresentar, de estar aqui com você, tomar um cuidado justamente para não deixar você como uma figura exótica, diferente. Objetificada. Né? Mas sim como valorizando isso, porque, poxa, que legal. Olhem, tem muitas pessoas para vocês se inspirarem, né? Sim, é bem importante, porque sim. É isso. Hoje, a gente, depois de Covid, depois de pandemia, depois de quarentena, a gente está mais sensível, eu penso. As pessoas estão mais sensíveis, assim. Muito. E aí a saúde mental é uma questão que a gente conversa muito mais do que antes da pandemia. Sim. Hoje eu percebo que o movimento é muito maior, assim. Vamos falar sobre saúde mental. Sim. E você ser uma pessoa trans e não vivenciar essa sua existência, ter que criar uma personagem para que você siga a sua vida, é das piores torturas, assim. Para mim é terrível. E
quem dera se na época em que eu era criança, adolescente, houvesse esse tipo de debate que tem hoje sobre saúde mental, sobre transexualidade, sobre gênero, porque teria sido muito diferente, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o que me torna a pessoa que eu sou hoje foram justamente essas experiências, assim, por mais dolorosas que possam ter sido. E eu sobrevivi. Então, eu sempre gosto de pensar, como eu falei no começo, de que eu fico orgulhosa quando as pessoas falam sobre minha carreira, quando eu vejo Dani Veiga, quando eu vejo a Leona Jobs, quando eu vejo a Renata Carvalho, quando eu vejo todas essas pessoas trans trabalhando e produzindo um conteúdo de arte importante, eu fico muito feliz. Mas eu também não esqueço das que não fizeram isso, das que ficaram para trás. Porque se eu não pensar nessas pessoas, eu sinto que eu estou invisibilizando elas como eu fui invisibilizada e como muita gente é invisibilizada sempre, sabe? Então é importante para mim sempre dizer assim, olha, gente, tudo isso que a gente está vivenciando agora é muito legal, muito bacana, é muito bom, mas vamos honrar as que ficaram para trás, as que não chegaram onde nós chegamos, porque é a nossa cultura, assim, sabe? É a nossa história. Eu tenho muita vontade de fazer um projeto contando histórias sobre mulheres que tentaram e não chegaram lá. Porque eu acho que é importante para essa geração mais jovem entender as dificuldades que nós tínhamos na época, assim, porque parece que não tínhamos, né? Eu vejo, às vezes, umas pessoas trans muito novas dizerem coisas que eu falo, meu Deus, tipo, não é, a vida não começou em Euphoria na HBO, sabe? A vida não começou com algumas coisas. Não, o buraco é mais embaixo, as coisas são mais difíceis, sabe? E eu fico feliz que algumas pessoas tenham o privilégio de poder dizer assim, minha mãe me apoia, meu pai me apoia, a minha família me dá suporte, estou podendo fazer uma faculdade de cinema, estou podendo fazer um curso. Tem pessoas que não podem, então eu espero que eu possa conseguir para essas pessoas que não podem, elas terem uma fagulha, assim, um gatilho de que sim, elas podem. E aí correrem atrás, porque é isso. É importante que se corra atrás para você formar uma rede de pessoas que você ama, que você confia, uma rede de afeto, para que depois você não sofra decepções, porque, enfim, a decepção é inevitável, mas sim, quando você tem afeto, tudo acontece. Que linda. Eu estava em Tiradentes quando você... Ai, que legal. Eu acho que foi 2018. Eu estava lá, eu participei de daquelas palestras à tarde que tinham depois, que você passava filme à noite, e à tarde tinha bate-papo com os realizadores. E eu fui ouvir você, Gustavo. Que bom. Que poder te reencontrar nesse lugar, assim. Duas mulheres, 4 anos depois. 4 anos depois, você trilhando ainda mais sua carreira, né? Sim. E na época eu era só professora aqui, hoje eu sou coordenadora. Eu acho que também, para a gente como mulher, ocupar posições também de liderança... É muito importante. Eu sempre penso sobre essa responsabilidade, assim, né? Que as meninas estão me observando e eu Sim. preciso ser sábia. Não, é bem importante. Sim, construir. Isso pra gente é uma coisa muito importante, assim, depois que a pandemia passou, né, que a gente voltou presencial e a gente foi reconstruir os encontros, as salas de aula, a princípio com distanciamento, o retorno, o medo de todo mundo e máscaras, e depois tiramos as máscaras. Todo o processo, né, de tentar voltar para a nossa vida como ela era antes, parecia que a gente nunca mais ia conseguir estar como a gente está aqui agora, né? Era tanta tristeza que uma das coisas que eu mais me preocupava, assim, dentro do nosso processo era resgatar a alegria. E aí a gente começou a construir espaços que as pessoas pudessem dançar. A gente começou a fazer concertos de música, todo mundo que tocava podia se apresentar, festas junina, festa disso, não sei o quê, só para ter um encontro social e as pessoas poderem voltar a se alegrar, porque a sensação que tinha era isso, assim. Em especial os nossos alunos
estavam, e que são artistas, também estavam muito mais abatidos que eu acho que todas as pessoas, Sim. né? Porque nós artistas, além de tudo, temos essa sensibilidade e essa pele fina para as coisas. Então Demais. a gente tem que ter a pele fina porque a gente precisa se sensibilizar, mas também tem um preço alto por isso, né? A gente tem uma esponja, né? A gente fica absorvendo as coisas e trabalhando com isso para criar. Pensando assim nessa criação, você que usa tanto, né, da tua trajetória nesse filme, assim, que você trabalha esse jogo de encenação e a tua vida real e o que é encenação. Como foi para você e como que você percebe esse lugar do personagem? Você constrói o personagem Júlia ou você não tem essa mediação? Não, foi um processo, assim, o Gustavo estava muito preocupado em me deixar à vontade e não cair nesse lugar comum da objetificação de um corpo trans, enfim, de explorar a história de uma mulher trans nos seus 40 e poucos anos. Porque tem um outro peso, né, do que você fazer um documentário sobre uma menina trans de 20 e poucos. São mundos muito diferentes, assim, muitas variáveis. E aí eu falei para ele assim, eu quero falar sobre a minha vida, mas eu tô com medo da exposição, tô com medo de, sei lá, de não ser uma coisa legal para minha cabeça, para mim, para... Você pessoalmente, né? E aí a gente inventou a história de ficcionalizar algumas coisas. Então ele falou, Ju, vai misturando realidade com histórias fabuladas, inventadas. A gente se baseou muito no jogo de cena do Coutinho. E aí eu falei, ai, que legal, jogo de cena, então vamos fazer tipo jogo de cena. Só que é o jogo de cena de você mesma. Só que é comigo mesma. Eu contando minha vida e histórias que eu criei. Como se fossem minhas. E aí foi muito louco, porque quando o filme ficou pronto, ele me perguntou, Ju, você quer que eu coloque o filme como ficção ou documentário? Eu falei, mas não é nenhuma coisa nem outra, é uma espécie de um híbrido, assim. Como que a gente vai fazer isso? Porque no começo eu pensava, nossa, eu vou ganhar muitos prêmios de atriz, porque eu estou conseguindo contar uma história que eu mesma estou acreditando. Mas a maioria das histórias eram reais. Sim. O que não era real era o lugar em que a gente filmou, aquela não é minha casa. O kimono era realmente alugado. Tinham várias situações que foram criadas para ajudar na ficção. Eu tinha muito medo de como a minha família reagiu ao filme, porque eu falo da minha mãe, eu falo da minha infância, eu conto dos abusos que eu sofri. Então, para mim, era muito delicado esse tema, assim. Só que não aconteceu nada demais, assim. Quando eu lancei o filme pela Vitrine Filmes, e aí foi um presente da Vitrine Filmes, porque eles toparam lançar o Corvos com o T42, que é o meu primeiro curta-metragem. E aí foi um combo, e aí eu me tornei a primeira mulher trans a ter um filme em circuito comercial no Brasil. E achei muito massa isso, fiquei muito feliz. Mas no dia que a gente teve uma pré-estreia lá no Frei Caneca, no shopping, e meu irmão foi com a namorada. E ele não me avisou. Então eu fiquei gelada. Eu falei assim, meu Deus, a minha vida acabou agora. E foi super de boa, porque ele entendeu, a gente conversou depois sobre. Ele falou, não, é até bom que você tenha feito esse filme, porque eu te conheço melhor, porque a gente não conversava, a gente não tinha não temos, né, uma relação familiar. Mas abriu um espaço para o perdão, assim, sabe? Tanto dele para mim, eu para ele, porque existia um lugar muito ruim entre nós, assim. Por conta da minha transexualidade, que era uma coisa incompreendida por todo mundo. Então, quando ele assistiu o filme, ele entendeu um pouco melhor quem eu sou, passou a ser menos transfóbico, e a gente começou a ter um pouco mais de respeito um com o outro. Mas não temos uma amizade, não é que nós somos pessoas ligadas.
Mas tudo bem, faz parte da vida. Mas que forte que você, de alguma forma, pôde resgatar através da sua arte, você conseguiu resgatar alguma relação, né? E eu acho que, como artistas, a gente também... Esse é o nosso único jeito de existir, assim, é elaborar nossas dores em arte. Eu acho. Não porque que eu te deseje mais tristezas para elaborar, não. Eu acho que agora você já pode ser só feliz. Sim, e só fazer obrigada. Coisinha leve, tá, Júlia? Você tá demitida aqui, ó, tô assinando sua carta de demissão. Você pode ficar, né? Porque já é muita dor para já elaborada. E eu acho que agora eu ouvi você também falando lá no Cine Biju, que eu fui assistir aquele filme maravilhoso que eu esqueci o nome. Funeral das Rosas. Funeral das Rosas. E você estava debatendo com a Lorena Montenegro, que é a nossa professora. Maravilhosa. Eu fiquei encantada com o filme. E você falando sobre a necessidade de a gente construir narrativas leves, engraçadas e doces. Sim, o meu sonho... Para os personagens trans não terem só que sofrer, isso é só história sobre abuso, que a gente já... Exato. Então, conta com a gente para contar essas novas histórias. Sim, a gente está formando muitos cineastas e elenco e pessoas para escrever essas histórias. Eu vou ficar muito feliz. E você já alguma vez estudou, fez cursos de interpretação? Não. Para cinema e TV? Eu sou completamente autodidata. Completamente. Vanessa, tipo, cinema, eu aprendi coisas sobre cinema lendo sobre, estudando sozinha, assim. Eu tive que sair do colégio muito cedo, né? Eu sofri uma agressão na escola, muito nova, e que me deixou de cama durante um mês. E aí eu criei um trauma, assim, eu me tornei aluna de um dia só. Então, todos os anos, de 1994 a 1999, eu ia no primeiro dia de aula e não voltava, porque eu tinha crise de pânico, eu ficava muito agitada, tinha um suor excessivo, era terrível, assim, eu ficava completamente desorganizada. E aí eu chegava em casa e me sentia muito frustrada, assim, era muito triste para mim chegar em casa depois do primeiro dia de aula durante todos esses anos, porque eu falava para minha mãe, eu não consigo. Eu me esforço, mas eu não consigo. E era uma época diferente, assim, não era como é hoje. Então, todos esses anos, de 94 a 99, foram anos muito difíceis, porque não é que teve um ano que o primeiro dia foi legal. Todos os primeiros dias foram ruins. Porque todos os primeiros dias houve bullying, houve transfobia. Então, óbvio que eu poderia ter uma carcaça mais resistente, ser mais forte, chegar a enfrentar e falar daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas eu não tenho essa personalidade, então eu tenho que lidar com quem eu sou. Sim. Então, eu ia para casa e ficava me sentindo, sei lá, uma formiga, sabe? Uma borboleta. Eu falava, nossa, eu sou muito frágil, porque todo mundo me cobrava isso. Ah, mas tal travesti, se fosse ela ficaria na escola e compraria uma briga e tal. Mas eu não sou aquela pessoa. Eu sou outra pessoa. Sua pele é fina, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. E aí, tudo que eu sei sobre cinema, interpretação, eu aprendi sozinha. E hoje eu estou dando um curso na escola SP de Teatro de Direção de Cinema, que eu fico muito feliz porque todas as vezes em que eu abro... Hoje, inclusive, eu dou aula à noite. Todas as vezes em que eu abro a classe, eu digo para eles assim, não me chamem de professora, não é uma aula, é um encontro. E a gente vai trocar. Porque eu acho que falta no ensino uma metodologia de troca. A gente sempre pensa que a fórmula correta é eu falo e você escuta. E não é. Para mim, a fórmula é como... Isso é muito pessoal. Óbvio que eu não estou desmerecendo as outras metodologias. Mas, para mim, funciona assim. Eu falo e eu te escuto. Então, eu falo e eu te escuto, eu falo e eu te escuto. Qual é o cinema que eu faço essa pergunta sempre. Qual é o cinema que você tem dentro de você? O que você quer contar para o mundo? Quais são as suas histórias? Quais são as texturas dessas histórias?
as cores, porque eu sinto que a gente não ouve muito o outro. E aí eu percebo isso fazendo cinema. Porque você escreve um roteiro, aí você, sei lá, organiza todo um projeto, manda para um edital. Eu já participei de comitê de edital, então, para mim, é muito louco quando você tem todos aqueles projetos na sua frente e você tem que dar fazer uma avaliação baseada só no que você entende como o que é didaticamente, sabe, correto, que é o formato correto. Aqui a escrita está perfeita. Então esse aqui já está na frente. Esse aqui tem uma imagem, tem uma história que, nossa, tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. São julgamentos que eu acho muito complexos de se fazer, porque você está lidando com um sonho de uma pessoa. Sim. E você está lidando com uma arte que é muito subjetiva. Então, assim, talvez aquele filme que eu não tenha, aquele roteiro que eu não tenha ajudado a compor os 10 para o edital, e ele ficou de fora, talvez ele seja muito mais forte, mais potente do que todos os 10 que entraram. A gente não vai saber. É um grande mistério. Então, eu fico com esse cuidado, assim, de pensar que quando eu estou com esses alunos, essas pessoas, eu quero que elas se sintam de igual para igual. Porque, na verdade, eu não quero estar ali avaliando elas. Acho que o que eu tenho para trocar e não ensinar é muito autodidata, é muito baseado no meu olhar. Gostaria que eu pudesse trabalhar mais dessa forma, porque eu adoro ter esse tipo de contato com outros grupos. Mas não funciona. E aí eu fico olhando assim, pensando, a gente tem que repensar as formas de como a gente lida com a arte no Brasil, principalmente com o cinema, sabe? Eu acho que tem coisas que precisam ser conversadas. Precisa ser conversado como se ensina cinema, como se vivencia isso, porque às vezes você rotula, por exemplo, autodidata. Eu tenho um pouco de complexo. Eu fico um pouco envergonhado quando eu chego nos lugares e falo, eu não estudei cinema. Porque eu sinto que existe um julgamento. Tem uma parcela de pessoas que olha para mim e diz assim, nossa, que injusto, a Júlia nunca estudou cinema e está fazendo cinema. E eu estou aqui no rolê, estou estudando cinema, já fiz não sei quantos cursos, já fui para Nova York estudar e não consegui. E aí eu fico me sentindo em dívida com esse tipo de pessoa, porque eu penso assim, mas não sou eu que estou errado, é o sistema que está errado. Porque se para você não tem oportunidade, deveria ter. E aí a gente tem que sentar e falar sobre isso. Agora, não é porque você não tem uma formação acadêmica que você tem que ser completamente ignorada ou desvalorizada por isso. Grandes atores não estudaram para serem grandes atores. É o que eu chamo de devocional, assim, vocacional. É um trabalho que você se dedica, cria uma devoção, um amor, uma obsessão, e você vai longe. Porque você está fora da média. A média das pessoas precisa ter esse lugar, assim, tipo, de ir, estudar, aprender para fazer. O teu amor pelo cinema e o teu talento é tanto, então que você não precisou fazer esse caminho, não teve oportunidade por tudo. Mas a grande maioria das pessoas precisa trilhar esse caminho, porque é um caminho que é o... Entende? Que é o usual, assim, se fizer isso aqui, vou estudar, vou aprender. Mas, claro, Cartola não sabia escrever. Exato. Se a gente for falar de... Puxa... Patati Bodassaré era analfabeta. E são os maiores poetas da língua portuguesa. Exatamente. Eles são poucos, né? São poucos dentro da maioria. Do mesmo lado, vamos ter Guimarães Rosa, que estudou muito, que era médico, que era isso. Então, assim, eu acho que tem muitos caminhos da formação de muitos artistas. Mas tem uns artistas que vão encontrar o seu caminho. Sim. E não vai ser igual ao caminho de ninguém, porque são muito únicos, e eu acho que você é uma dessas. E assim, Vanessa, nesse curso que eu estou dando para a Escola de Teatro de São Paulo,
eles me deram o privilégio de poder selecionar as cartas de intenção. Então eu ia lendo as histórias e eu me comovi com todas, achei todas lindas. Você queria todo mundo, Eu queria que 100 todo mundo, pessoas na turma. eu queria que todo mundo participasse, mas eu tinha que escolher 50 pessoas. E aí, as 50 pessoas que eu escolhi, eu costumo dizer que nada é por acaso. Foi muito assim, são pessoas que tinham que estar ali no primeiro dia, que fizeram alguma diferença, que me agregaram alguma coisa, ou eu agreguei a elas. E o mais legal é que, assim, quem ficou... Porque a gente sabe que esses cursos que são gratuitos, as pessoas não valorizam muito, porque elas pensam, não estou investindo dinheiro, eu posso fazer quando eu quiser. Se eu não quiser fazer mais, eu não faço. É diferente de você estar pagando um curso, porque aí você tem uma responsabilidade com o seu dinheiro. Sim. Que você não vai rasgar dinheiro porque você não é louco. E aí, eu sempre lidei bem com essa desistência, assim, com o que fica pelo caminho. Porque eu sei que uma hora volta, e pode não ter se dado, rolado uma afinidade com o meu modo de ensinar ou de trocar, mas com outros terão. Mas Então, às vezes não é sobre você, às vezes só na não é vida sobre daquela mim, pessoa naquele exatamente, momento. também não é sobre mim. E aí, para mim é tudo de boa, mas as pessoas que ficam, é impressionante, assim. Essa turma que eu tô agora, as que ficaram, que toda segunda e quarta estão ali comigo, são pessoas que eu quero carregar para a vida, assim. São pessoas que eu olho e falo, nossa, eu quero muito ser amiga da Gabi, quero muito conversar mais com a Priscila, quero conversar mais com o Nilo, com as pessoas que estão lá, porque eu sei que são pessoas que têm de fato o que eu tenho, que é a paixão pela arte, assim, pelo cinema. Elas são muito apaixonadas, mas existe a Mandu, por exemplo, ela estava compartilhando com a gente uma história e é uma atriz que está trabalhando, que está fazendo coisas, que é incrível. E é isso, assim, eu gosto de estar perto dessas pessoas. É uma atriz com a qual eu quero trabalhar em breve. Então, para mim é importante, assim, conseguir construir essas redes, sabe? E agora você está tendo a oportunidade de ser apoio de várias pessoas, né? Isso é lindo. Poder retribuir é muito bom, né? Quando você tem essas chances, assim. Sim. Júlia, a gente está encerrando agora, já passaram mais de 40 minutos, eu acho, que é o formatinho do nosso programa. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada. Eu espero que a gente se reencontre em muitos festivais, que a gente se encontre aqui na escola. Quem sabe você não vem trabalhar aqui com a gente também. Eu ia adorar. Eu também. Vamos conversar. Ou também, tá mais perto, frequentar, tá com a gente. Vai ser sempre um prazer te reencontrar. Tá bom? Queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Agradecer a nossa equipe toda que está aqui. Rafa, Bu, Almir, Michele e os meninos da edição. Um beijo quem viu até o final. E obrigada, viu, Júlia? Mais uma vez. Obrigada a você. Foi muito bom. É isso.